Agora vamos aqui ao seguinte problema. Um capital foi aplicado da seguinte forma. Inicialmente, durante um trimestre, rendendo 8% nesse período. Em seguida, por um bimestre, com rendimento de 5% no período. Finalmente, por mais um mês, com rendimento mensal de 1%. Calcule a taxa de juros total da operação. Observe, então, que foram diferentes taxas em diferentes períodos. Primeiro rendeu 8% no período de 3 meses. Depois rendeu 5% no período de 2 meses. E, por fim, rendeu 1% no período de um mês. Se eu quero saber o quanto ela rendeu no total, enquanto o capital rendeu no total, não basta eu somar essas taxas. Não é para eu fazer 8% mais 5% mais 1%. E por que não somar se o capital rendeu uma taxa, depois mais a outra, depois mais a outra? Porque a gente está falando de juros compostos, é juros em cima de juros. Não basta aqui eu somar os juros. Primeiro eu tenho que fazer o capital mais esses 8% do próprio capital. Então vai ser o capital vezes 1 mais 0,08 elevado a 1, porque é um período de 3 meses, ou um período do trimestre. Um trimestre. Depois eu vou pegar o montante aqui novo, depois de render 1%, e esse vai ser o novo capital inicial para o novo período, o período de um bimestre. E aí eu vou pegar esse novo montante e vou multiplicar por 1 mais a taxa de juros do novo período elevado a 1, que é um bimestre. Então, por isso aqui é a multiplicação. E depois, esse montante aqui vira o capital do novo período de aplicação, que agora é um mês. Então, tem que multiplicar por 1 mais a taxa de juros elevado a 1, que é o período de um mês. Por isso aparece o produto aqui das três coisas. 1 mais a primeira taxa de juros, vezes 1 mais a segunda taxa de juros, vezes 1 mais a terceira taxa de juros. Aparece o produto todo, porque eu sempre pego o montante da aplicação anterior e ele vira o capital da próxima aplicação. E se eu quero saber a taxa de juros total, depois eu preciso subtrair os 100% disso. Porque esse produto todo aqui, o 1 significa o 100%, e esse 0,08 é o quanto rendeu. Então, tem aqui o total que tinha mais o que rendeu. E aí, de novo, eu pego o total anterior que tinha, que é 1 vezes isso aqui, mais o que rendeu. Depois, de novo, o total que tinha teria um período anterior, mais o que rendeu. E aí vai me dar o totalzão, o montante todo. Se eu quero saber o quanto rendeu a taxa de juros, eu subtraio do que tinha anteriormente. O que tinha anteriormente é o 100%. 100 sobre 100 dá 1. Então, aqui nós vamos ter a taxa total, que é a taxa acumulada ou taxa resultante dessas três aplicações aqui. Isso é o que a gente chama de taxa resultante ou taxa acumulada também. Observe aqui o que a gente conversou. O montante é dado pelo capital mais a taxa elevado ao período total de tempo. Aqui está 1 porque é 1 no período total. Bom, mas essa taxa resultante aqui, ou a taxa acumulada, ela é dada primeiro pelo capital vezes 1 mais I1, onde I1 é o quanto rendeu na primeira aplicação. Esse C vezes 1 mais I1 virou o capital da próxima aplicação. Então, multiplico por 1 mais I2, que é a taxa da segunda aplicação. Esse montante todo aqui, C vezes 1 mais I1 vezes 1 mais I2, virou o capital da próxima aplicação. Então, a gente vai fazendo assim sucessivamente. Para eu saber, então, depois a taxa resultante total, o que eu tenho que fazer é passar o C que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo. Então, simplifico o C com o C. E depois passar o 1 que está aqui somando para o outro lado subtraindo. Então, essa aqui é a relação, é a formulinha para a gente calcular a taxa resultante ou taxa acumulada. Isto é, se você quer saber a taxa acumulada depois de várias aplicações sucessivas com diferentes taxas de juros, então você vai fazer 1 mais cada taxa multiplicado, ou o produto de 1 somado com cada taxa, e subtrair por 1 no final. O subtrair 1 no final é porque 1 significa 100%. Você está querendo aqui, nesse caso, não saber o montante total, mas sim só o rendimento acumulado, ou o rendimento resultante.